Então, vamos discutir um pouco sobre proporcionalidade direta e inversa. Vamos lembrar um pouco sobre os conceitos, né? Dentre as grandezas proporcionais, pode acontecer dois modelos. Diretamente proporcional, que são definidas onde a variação de uma provoca a variação de outra na mesma razão. Por exemplo, se uma grandeza dobra, a outra também dobra. Se uma grandeza é dividida, a outra também é dividida. Ou como eu costumo falar, se uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Se uma grandeza diminui, a outra diminui. E a inversamente proporcional são definidas por também provocar uma variação na mesma razão, porém, essa envolve operações inversas. Se uma grandeza dobra, a outra é dividida por 2. Se uma grandeza é dividida, a outra é multiplicada. Ou, coloquialmente, falando, se uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. Ou se uma grandeza diminui, a outra tende a aumentar. Por exemplo, uma gráfica recebeu um pedido de impressão de apostilas. Para atender esse pedido, uma máquina deve funcionar por 4 horas diárias durante 10 dias. Quantas horas diárias ela deverá trabalhar para que faça o mesmo serviço em 5 dias? O primeiro passo é identificar se essa grandeza é inversa ou direta. Então, se para fazer um determinado pedido, durante 10 dias ela terá que trabalhar 4 horas diárias, se essa quantidade de dias diminui, porque agora ele diz que o serviço ele vai fazer em 5 dias, com certeza a quantidade de horas diárias terá que aumentar. Logo, essa grandeza é inversa. Vamos analisar? As duas grandezas o funcionamento, que é as horas diárias, e a quantidade de dias que ela irá funcionar. 4 horas diárias, ela vai funcionar durante 10 dias. E durante 5 dias, quantas horas diárias ela terá que funcionar? Esse eu chamei de X. Se é inversamente proporcional, então o primeiro passo é eu inverter uma das grandezas. No caso, eu sempre prefiro inverter a segunda grandeza, no caso aí é dias. Estava 10 e 5, agora eu inverto e deixo 5 e 10. Depois que faço isso, eu vou trabalhar com a regra de 3 simples. Pronto, como é que vai ficar agora? 5 vezes x igual a 4 vezes 10, que vai ser 5x é igual a 4 vezes 10, que é 40. Então, x é igual a 40 dividido por 5. Logo, x é igual a 40 dividido por 5, 8. Exemplo, analisando esse exemplo, observe que a quantidade de dias diminuiu pela metade. 10 ficou 5. Logo, que ela é inversa, se ela divide um lado, o outro lado tende a multiplicar. Então, 4 vezes 2 é 8. Vamos para o segundo exemplo. Em uma viagem de 4 horas, foram percorridos 300 quilômetros. Se manter a velocidade média, quantos quilômetros serão percorridos numa viagem de 8 horas? Então, se em 4 horas ele conseguiu fazer 300 quilômetros com a mesma velocidade, se ele aumentar a quantidade de horas, com certeza irá aumentar a quantidade de quilômetros percorridos. Logo, as horas aumentam, que é uma grandeza, com certeza a distância percorrida, que é a segunda grandeza, também irá aumentar. Então, já sabemos que ela é uma grandeza diretamente proporcional. Então, vamos analisar agora essa questão, através dos dados. Temos aí as duas grandezas. A primeira grandeza foi o tempo, que foi dado em horas, e a segunda grandeza é a distância, que é dada em quilômetros. Em 4 horas, ela percorreu 300 quilômetros. Então, quantas horas irá percorrer, quantas horas será necessário para percorrer 600 quilômetros? Chamarei de x essa incógnita. E se ela é diretamente proporcional, eu trabalho já com a regra de 3 simples, ou meios pelos extremos, como gostam de chamar, logo em seguida. Então, como vai ficar esse cálculo? Esse cálculo vai ficar 300 vezes x igual a 4 vezes 600. Então, 300x é igual a 4 vezes 600, 2.400. X é igual a 2.400 dividido por 300. Para facilitar a divisão, como nós temos operações, produto por 100, nesse caso aí, que é por potência de 10, nesse caso eu
Simplifico retirando os dois últimos zeros, tanto do numerador como do denominador, e só me resta 24 dividido para 3, que será 8. Então, se em 4 horas ele anda 300 km com a mesma velocidade, em 8 horas andará 600 km. Então, analisando pelaquela propriedade, né, das grandezas, como é que vai ficar isso? A distância percorrida dobrou, né, ficou 300 vezes 2, que deu 600. Então, o tempo também dobrou, que era 4 horas vezes 2, ficou 8. Seria uma segunda situação que eu poderia também resolver. Analisando mais um exemplo. 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros fariam o mesmo armário? Então, se 4 são suficientes para fazer um trabalho em 18 dias, se ele aumentar para 9 marceneiros para fazer o mesmo trabalho, a quantidade de dias tende a diminuir. Então, marceneiros aumenta, os dias diminuem. Logo, é uma grandeza inversamente proporcional. Analisando esses dados, nós temos 4 marceneiros está para 18 dias e 9 marceneiros está para X. Como ela é inversamente proporcional, então o primeiro passo que eu faço é inverter a segunda grandeza. Gente, eu não estou dizendo que só esse é o meio de se fazer. Esse é o meio que eu acho mais simples de se fazer. Então vamos lá. Estava 18 sobre X, agora fica X sobre 18. E podemos já trabalhar a regra de tríplice. Como é que vai ficar esse cálculo? 9 vezes X igual a 4 vezes 18. 9 é igual a 4 vezes 18, 72. X é igual a 72 dividido para 9, logo, X será igual a 8. Então, se 4 marceneiros fazem um determinado armário em 18 dias, 9 marceneiros só vai precisar de 8 dias para fazer o mesmo trabalho. Continuando com os exemplos. Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. Quantas horas levará para despejar 600 litros? Então, já dá para a gente analisar aqui. Se 50 litros precisa de 20 minutos, 600 litros irá precisar de muito mais tempo, não é isso? Logo, se a grandeza, volume que está em litros aumenta, a grandeza horas que está em minutos também tende a aumentar. Então, ela é uma grandeza diretamente proporcional. Então, analisando esses dados, temos o volume de 50 litros precisa de 20 minutos, então de 600 litros vai precisar de X. Como é grandeza diretamente proporcional, eu posso fazer diretamente a regra de 3 simples. Então, isso vai ficar 50 vezes X igual a 20 vezes 600. 50x é igual a 600 vezes 20, 12.000. X é igual a 12.000 dividido por 50. Para simplificar, eu cancelei um zero no numerador e um zero no denominador. Então, ficamos com 1.200 dividido para 5. X é igual a 240 minutos. Porém, a questão pede que seja em horas. Se é em horas, então eu vou precisar transformar esses 240 minutos em horas. Para fazer isso, basta eu dividir 240 por 60. Logo, 240 minutos é igual a 4 horas. E era isso, gente.